Olá, eu sou Edson Tavares e estou aqui com a Natália no podcast Janelas da Ortodontia. Um grande prazer hoje estar com você, Natália, e também com o Rogério. Hoje você será meu co-host. Edson, Isso, seja bem-vindo e fique à vontade durante a nossa entrevista para perguntar, fazer comentários. E hoje, o tema de hoje, Edson, é reabsorção antes do tratamento ortodôntico, né? Que é o assunto de dissertação do nosso colega. posso te falar? A minha sobrinha diz que esse assunto ele é assustante. É. Seja bem-vindo, Rogério. Me fale um pouquinho sobre algumas curiosidades aqui. Especialista em ortodontia, realizou uma mini residência em mecânica em Arizona, nos Estados Unidos, na Tweed Tucson. Como Isso. foi essa experiência, Rogério? Antes até de falar dessa experiência, uma curiosidade é que eu fiz faculdade e pós-graduação no mesmo lugar que o Edson. Com um hiato, né, Edson? Mas Uma foi. pequena diferença. Você formou no lugar legal, hein? Fiz tanto a faculdade como a pós-graduação, foi no mesmo lugar, isso é gratificante. E essa experiência da Tweed se deve na especialização que foi em Edgewise. Então, tinha um professor lá que eles brincavam que era meu pai até. E era muito bacana. E ele me convidou, depois que eu terminei a especialização, para ter essa experiência na Tweed e foi fantástico. Parte de mecânica ortodôntica, porque não era só teoria, era laboratorial também. Então isso foi uma experiência que acrescentou muito na minha vida. Você também fez capacitação em ortodontia lingual. Você É, ainda realiza tratamentos com ortodontia lingual? faz pouco tempo que eu parei, né? Mas fiz também ortodontia lingual. Desafiador. É desafiador. Quando a gente gosta de desafios, eu acho que talvez por isso que eu já seja careca, né? Gosta de desafios, a gente vai procurando. Mas Mas foi bom ter tido essa experiência, né? eu usava bracket customizado, o professor Arima de Curitiba que fabrica. Então esse bracket é individualizado. Ele sai no formato do seu dente, então é bem bacana. Para quem não sabe, o Rogério é especialista em casos complexos, em tratar casos complexos. Ainda bem que existe gente assim, né? Então, assim, Rogério, por que você escolheu o tema reabsorção para sua dissertação? Dúvida numa aula. A gente teve a aula do Consolaro, Consolar. que foi fantástica, por sinal. E na aula eu levantei uma dúvida e ele falou: não tem estudo sobre isso. Tá aí uma boa, né? Uma boa pergunta. Eu falei: opa, então deixa eu estudar. E é engraçado que quando você é igual carro. Você vai escolher um carro, você escolhe um carro, quando você olha na rua, parece que só aparece esse carro. No tema também. Não que a gente negligencia, não, mas parece que é incrível. Você começa a prestar mais atenção e aparecer parece cada vez mais, né? Quando quer enxergar algo, a gente encontra. Quem Muitas vezes. procura acha, né? Quem procura, acha. Mas só acha porque existe. É isso aí. Ah, e assim, existe uma prevalência de reabsorção antes de tratamento, sem ninguém ter realizado o tratamento em É, alguma idade específica? vamos lá. Os primeiros estudos lá, Levander, Irmão Green, eles fizeram uma relação de 7 a 10% de reabsorção sem nunca ter usado o aparelho. A metodologia deles foi outra que eu acabei usando. Na minha amostra, no tamanho geral do tamanho da minha amostra, foi uma amostra de quase 500 pacientes, deu quase 22% dos pacientes com reabsorção. Deu um insignificante, o meu estudo foi em cima de padrão facial também. Se a questão do padrão facial, se algum teria mais suscetibilidade em ter reabsorção. Então no meu não deu que a reabsorção ocorre tanto em dólico, em meso, em braque, É indiferente. indiferente, né? Então, alguns estudos mostram, se você começa a tratar pacientes que ainda não completaram o estágio de Nola, é uma menor incidência de reabsorção nesse dente. Olha que interessante. Então, a partir dos 11 anos, aumenta mais a incidência, isso no tratamento ortodôntico, né?
Você falou a importância desse estudo para pacientes que não haviam tratado. Isso. Por que essa preocupação do não haviam tratado? Porque havia essa correlação? Faziam essa correlação do tratamento com a reabsorção? Se você colocar esses estudos da início, final de década de 80, início de década de 90, a força aplicada ser grande na ortodontia, muitos casos de reabsorção. Então eles começaram a ver, opa, mas será que alguns pacientes já não vinham com essa reabsorção e aumentava cada vez mais? Então foi essa correlação. E hoje isso serve para a gente no nosso planejamento. Como que a gente vai lidar com esses pacientes? A reabsorção está lá. Quais motivos? A gente pode. Quais as possíveis causas? Então, Vamos falar agora. nas possíveis causas, a gente tem que ver na anamnese, conversar bastante com o paciente, a gente verificar com ele esporte. Qual esporte você pratica? Trauma. Esporte de contato? Pode ter um trauma. Algum histórico de trauma? Ah, bateu no ombro de alguém, caiu. Então, verificar isso daí. Se for anulando todas essas hipóteses, pode ser a reabsorção idiopática também. Então, sim, alguma causa. E aí eu já vi também que às vezes chega um adolescente, aí pensa que a reabsorção, às vezes tem até o nanismo radicular, né? Existe algum exame que a gente possa diferenciar esse tipo de situação de uma reabsorção? Qual a relação da raiz para o dente? A gente tem que ver a proporção também. Já estudos já mostram que raízes menores, se for aplicar a força, ela tende a agir mais na região apical, por essa diferença na proporção, e aumentar a reabsorção. E Então, geralmente tem uma anquilose associada, né? Mas existem vários tipos de reabsorção, né, Rogério? existe a apical, a inflamatória externa, existe a interna, por substituição. Aí dentro das raízes ela pode ser lateral, existem diversas, né? E essa externa é a que você Apical externa, se teve mais. isso, apical E externa. essa geralmente vem de um trauma. Geralmente vem de um trauma, tá? Vem ou de trauma ou de causas idiopáticas. Ou pode ser de força, aí no caso, se for usar o aparelho, né? De movimentação ortodôntica também. O que é interessante, na que eu estava falando até da anamnese, é a gente verificar o paciente como um todo, ver mordida, caninos ectópicos, contatos de incisivos, né, mordida de topo de incisivos. São pequenos traumas gerados. Se esse paciente tem hábito, se ele morde palito, rói unha, tudo isso daí pode causar, esses pequenos traumas podem causar reabsorção. Se esse paciente você não tratou e ainda continua com essa mordida, requer esse cuidado. Você não tirou ainda o que está causando. Agora, se o paciente está, faz de conta, usando o aparelho, teve o trauma. Aí a preocupação é maior porque vai ter uma carga em cima desse dente. Aí você tem que aguardar um tempo para poder voltar com o tratamento. E se o trauma for leve ou moderado, você tem que aguardar em média de 3 a 4 meses. Aí você pode. Aí pode continuar o tratamento após Pode esse continuar. período. Se o trauma já for considerado severo, ocorrer luxação do dente ou até mesmo avulsão, aí você tem que aguardar 1 ano. Aí, se aconteceu de fratura radicular, aí é mais. Aí você tem que aguardar 2 anos. E você vai acompanhando radiograficamente. Aí você vai ver o que? Questão do ligamento periodontal, como é que está, da posição radicular, lâmina dura, tudo isso. A hora que tiver ok, aí você pode continuar o tratamento ortodôntico. E quando identifica essa reabsorção antes de tratar, pode tratar normalmente? Tem algum aparelho que seja mais aconselhado do que outro? Então vamos lá. Se você enxerga antes, você tem que avisar o paciente dos riscos no tratamento. A gente sabe que algumas coisas podem causar mais reabsorção. Uma intrusão, uma vestibularização, se aplicar uma força demasiada, pode ocorrer mais reabsorção. Então a gente tem que avisar o paciente.
Tem casos que você vai precisar fazer uma retração e o paciente já tem reabsorção radicular. Então, é o risco-benefício, né? Mas tem que ser, o paciente tem que ser informado, consentimento livre, esclarecido, ele assinado, né, do que pode acontecer. Ô, Rogério, esse teu trabalho foi feito uma investigação com radiografias perapicais. Isso. Um paciente que apresente indícios de reabsorção pela radiografia, seria adequado o acompanhamento também com tomografia? Bom, a tomografia em 3D é excelente, né? Não tem nem o que falar. Mas uma periapical Já consegue já identificar. consegue. Só é mais difícil, os trabalhos mostram nos estágios iniciais, o grau 1, por exemplo. Tá? Até na minha amostra deu. E trabalhos mostram que grau 1 é mais difícil. A reabsorção, a partir da terceira semana, já, sabe, já começa a aparecer. Então, olha que interessante, né? E até da sua outra pergunta a respeito de aparelho, se algum aparelho pode reduzir ou não. Trabalhos têm mostrado que alinhadores podem causar, não é que não causam, podem causar menos reabsorção. Ainda tem alguns viés, porque eu falei de intrusão, extrusão, a vestibularização, nebulização, alguns movimentos. Você utiliza alinhadores também no consultório? Utilizo bastante. Bastante, né? Mas então ainda há necessidade de mais estudos. Mas por enquanto o que tem mostrado é que alinhadores realmente acaba tendo menos reabsorção. Então, esse assunto ele serve para a gente, de alerta, né? Para a gente avaliar muito bem, criteriosamente, porque quem procura acha, essa reabsorção isso aí. antes, para tomar os cuidados necessários, né? E você é professor também, né? Isso, Na especialidade de ortodontia, no isso. IOA de Ponta Grossa. Perfeito. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus alunos, incluindo este assunto reabsorção. Eu acho que mais do que esse assunto, a mensagem que eu posso deixar para eles é da entrega, do comprometimento e de não enxergar o paciente como um dente, como classe 1, classe 2, classe 3, mordida aberta. Não, enxergar ele como um todo, uma pessoa que a gente está tratando, né? Então, muito mais de ver um exame de imagem assim, enxergar ele como um todo e não, ó, tem reabsorção. Procurar o que aconteceu, como eu falei para vocês, investigarem E sempre perguntar o histórico de traumas, né? todo histórico. Então agora é um medo a mais, por causa da reabsorção, né? Que aí pode ser até a reabsorção por substituição, a quilose, pode acontecer, que é por causa de um trauma também, que aí é pior ainda. A importância de uma boa anamnese que eles devem fazer desde o início nos Boa seus anamnese, atendimentos. né? Esse é o maior conselho que você deixa agora, né? O que eu posso deixar para eles, né? O estudo, o tratar bem o ser humano, enxergar como um ser humano e não como somente o dente, somente aquele espaço pequeno, e olhar como um todo. E ser investigativo, ser curioso, né, para querer tratar da Ouvir melhor o forma. paciente de Principalmente todas as ouvir, formas. ouvir. As pessoas não querem ouvir, né? E na consulta inicial, na anamnese, é fundamental a gente ouvir, que o paciente ele vai relatando. Né? Você vai desconfiando, você vai perguntando, ele gosta de contar. Quero agradecer a tua presença, Rogério. Dizer que você é muito importante para todos os seus colegas Obrigado. e que sorte de quem for teu aluno, que você tem uma bagagem muito grande de conhecimento, de experiência, né? Trata muito bem os seus casos. Nós ficamos encantados cada vez Não, que E temos a vemos, né? Que oportunidade, é temos essa isso. oportunidade de não. assistir assim as apresentações do Rogério. Desejo muito, ainda mais sucesso, que você tenha cada vez mais o seu reconhecimento merecido e agradecer a presença do colega Edson também. E muito obrigada pela presença de todos e teremos mais episódios. Até Obrigado, logo! gente. Obrigado.